E encerrando o chamado Janeiro Branco, o Alerta Saúde de hoje quer chamar a atenção para os cuidados necessários com a saúde mental. São várias as dúvidas sobre o tema. Muita gente tem perguntas a respeito dos casos ou vivem esses casos dentro de casa e com medo do preconceito da sociedade. Acabam não externando essas dúvidas ou procurando ajuda. E exatamente para tentar ajudar essas pessoas é que nós recebemos aqui no estúdio do Cidade Alerta Paraíba o psicólogo Tomé Xavier. E você também pode participar dessa conversa fazendo suas perguntas pelo telefone. Está aí na sua tela 3216-5115. Fique à vontade. Esse espaço, claro, como eu sempre falo, é todo de vocês. Boa noite, doutor Tomé Xavier. Seja bem-vindo. Quais são os sintomas e os principais problemas, né, para as religiões do espírito e para a ciência, a mente, né? Como é que a gente consegue manter aí essa tão sonhada saúde mental? Boa noite, doutor. Boa noite, Jomar. Boa noite a todos. É importante que a gente perceba que os cuidados com a saúde mental, elas devem ser tão bem trabalhadas quanto o cuidado com a saúde física. A gente costuma dizer que durante o início do ano, e aí a gente faz referência à campanha do Janeiro Branco, durante o início do ano a gente programa uma série de coisas. Viagens, um passeio, uma reforma na casa, a troca do carro, o cuidado com a alimentação, um corpo saudável para curtir o verão. Mas aí a gente acaba esquecendo um pouquinho dos cuidados com a saúde mental, cuidado com a mente. Isso aí é importante que a gente possa entender, assimilar, Jomar, e a todos vocês, que nós precisamos ter um pouquinho mais de atenção, começar a trabalhar, começar a falar a respeito dos problemas de saúde mental. Hoje existem inúmeros transtornos que estão afetando não só as crianças, como a família como um todo, né? O estresse do dia a dia, as ansiedades que nós temos, que desenvolvemos, o processo depressivo e uma série de outros fatores que vêm a desencadear esses obstáculos que trazem um incômodo, um rebaixamento emocional, fazendo com que a gente fique desestabilizado. Doutor Tomé, nesses tempos, né, modernos, né, de tantas exigências, quais são os transtornos mais comuns, mais frequentes que vocês conseguem identificar nos dias de hoje? Veja só, de forma comum, a gente, como eu falei agora há pouco, a depressão está no auge. Foi considerada pela Organização Mundial da Saúde, considerada como o mal do século XXI. Além da depressão, os transtornos de ansiedade que nós comumente observamos no nosso dia a dia, desencadeado pelo estresse, pela agitação do dia a dia. Transtornos alimentares como a bulimia, a anorexia, também fazem parte. O transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, também faz parte desses transtornos que estão em evidência, assim como a esquizofrenia e uma série de outras psicoses que a gente vê comumente no nosso dia a dia. Doutor Tomé, o seu João está na linha, quer fazer uma pergunta. Boa noite, seu João, fica à vontade, o espaço é seu. Boa noite, Jamais, boa noite, doutor, e boa noite que está aí, todo que está no programa. Há 13 anos atrás, eu sofri um acidente e eu fiquei doente. Inclusive, eu tenho até laudo do Juliano Moreira. Eu não fui internado, foi uma perícia que eu fiz lá. Eu tenho forte dor de cabeça, eu tenho tontura, eu faço tratamento, eu tomo 5 tipos de medicamento. Agora, só que no início do que eu sofri o acidente, eu fui um exame. Agora, esqueci o nome, é daquele que bota aquele fio na cabeça da pessoa assim. E não deu nada. Agora, eu acho que tem algum coágulo. Aí eu queria saber do doutor alguma coisa aí que ele pode me responder sobre isso. Tá. Pois bem, seu João. Seu João, isso. Seu João. O problema que o senhor teve, a gente pode evidenciar como um transtorno, um momento que traumatizou. O processo cirúrgico que o senhor participou, que o senhor teve, lhe causou esse estresse e aí, em decorrência disso, o senhor precisou ter um acompanhamento psiquiátrico, eu acredito, para poder ser feito um trabalho farmacológico, com a presença de medicações, mas é interessante que o senhor também dê continuidade e faça o acompanhamento psicológico, psicoterapêutico, que aí venha favorecer o dia a dia, a construção de um bom equilíbrio do seu estado mental. Certo que as medicações, e aí vale a gente fazer um alerta, Jomar, as medicações têm um efeito significativo e importante, mas se administradas de forma errônea, de forma onde eu escuto o vizinho, eu escuto um amigo que diz que certa medicação vem a favorecer a minha insônia, então a gente está
ao invés de favorecendo a nossa saúde, a gente está prejudicando. Então é importante, seu João, que o senhor tenha realmente esse acompanhamento com um profissional psiquiatra, tenha um acompanhamento com um psicólogo para fazer o processo terapêutico e aí sim o senhor voltar no seu dia a dia às atividades de forma normal, sentindo harmonioso e aí dar continuidade às suas atividades. Em relação, doutor Tomé, às esquizofrenias, né? É um quadro aí que gera muitos preconceitos, né? É possível você, dependendo do grau, viver normalmente sendo esquizofrênico? Quais são os graus de esquizofrenia, desde aqueles mais leves àqueles mais severos, né? E as pessoas realmente têm motivo para terem preconceito com quem é esquizofrênico? Exato. Isso é interessante, Gilmar, a gente prestar atenção, isso faz parte também da campanha do Janeiro Branco. O preconceito que a população em geral tem para quem faz uso de algum tipo de medicação psicotrópica ou faz um acompanhamento terapêutico. Então a gente precisa, e esse é o objetivo também da campanha Janeiro Branco, de quebrar essas barreiras, quebrar esse preconceito, para fazer com que a população toda discuta a respeito disso. A esquizofrenia, sim, é um transtorno, mas que se controlado, se bem administrado, junto com um profissional competente, fazendo o processo terapêutico, de acompanhamento, junto com o psiquiatra e o uso das medicações de forma correta, sim, essa pessoa pode ser inserida, pode estar no meio de nós, trabalhando, fazendo suas atividades de forma tranquila e eficiente. Em relação, doutor, por exemplo, às alterações do humor. Por exemplo, uma pessoa amanhece muito alegre, muito animada, né, com toda a disposição, daqui a uma hora e pouco, 2 horas, já baixa aquela sua animação, né? Esse pode ser um transtorno, por exemplo, bipolar, né? O que pode gerar um transtorno bipolar? É algo preocupante? Sim, também está em evidência o transtorno bipolar, né? Essa oscilação de humor, isso vem de um processo do dia a dia. Certo que o transtorno bipolar pode ser, sim, considerado uma patologia específica de ordem hereditária, mas, sim, o estresse do dia a dia, os fatos que a gente vem não resolvendo de forma eficiente junto com a nossa família, isso pode fazer com que a gente desencadeie uma ansiedade e essa ansiedade seja transformada num transtorno. E aí é o principal fator da maioria dos transtornos que a gente está divulgando é com relação à ansiedade. Durante o nosso dia a dia, as atividades laborais que a gente vem exercendo, se não tiver um controle, se não tiver um acompanhamento específico, de fato nós vamos sim entrar com um processo de adoecimento mental. Ok, doutor Tomé, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, né? Aguardar, quem sabe, uma outra oportunidade e torcer para que as pessoas, né, consigam viver melhor. E sabe o que o senhor falou aqui fora do ar, né? Que não tem como dissociar corpo e mente, né? Mente sã, corpo sã, e vamos procurar uma vida cada dia que passa mais saudável, principalmente com relação à nossa mente. Boa noite e até uma próxima oportunidade. Boa noite, eu agradeço.